Agora, pessoal, traçando aqui as operações e serviços que governam tudo que nós falamos até agora. Então, nós falamos de várias soluções, né? E de várias funcionalidades de segurança. Eu foquei ali um pouco mais especificamente na parte de Zero Trust, né? Do nosso framework, como ele funciona e dos seus componentes, né? Então, a gente viu basicamente Zero Trust para força de trabalho com a solução de múltiplo fator de autenticação, que é o Duo. Nós vimos o cliente unificado, né? Que tem todas aquelas funcionalidades ali de VPN, de análise de postura, análise de telemetria, proteção de ameaças, né, com a parte de EDR, né, que aqui é o Cisco Secure Endpoint, para queries, né, para consultas de aplicações e as suas vulnerabilidades. A gente viu também Zero Trust para Workplace, né, para o local de trabalho e como que a gente entrega a proteção através de todo esse full stack ali de soluções integradas. A gente viu agora há pouco também o Zero Trust para Workload, com o Cisco Secure Workload. Anteriormente, essa solução era conhecida como Tetration. Vocês podem até já ter ouvido falar sobre o assunto. Segurança também durante o tempo de execução, né, no desenvolvimento dos testes de mesa da aplicação com Secure Application por AppDynamics. Né? Então agora a gente vai ver as operações e serviços, né? O que compõe todas essas soluções, como que elas se integram, como é que elas funcionam nos bastidores. Começando então pela plataforma que integra e consome dados de todas as soluções, que é o SecureX. Se você que está me ouvindo aí hoje, se você tem alguma solução de segurança da Cisco, qualquer solução de segurança, você já tem o SecureX. Quanto é que custa o SecureX? Nada. SecureX é uma solução gratuita que está inclusa em qualquer licenciamento de soluções de segurança Cisco. Se você tem o Duo, se você tem o Umbrella, se você tem o Secure Endpoint, enfim, não importa. Qualquer solução que eu comentei com vocês até agora habilita o SecureX. E o que é então, né, o SecureX, que eu coloquei aqui do lado como XDR, né? Para quem não sabe o que significa, XDR é Extended Detection and Response, né? Detecção e resposta estendidas. O que seria esse estendidas, né? Bom, como eu falei hoje, basicamente a nuvem é o novo data center, né? Cloud Edge, o on-premises, né, local, o trabalhador remoto, enfim, isso tudo está muito distribuído, né? Dependendo aí do caso de uso, da organização e da forma como ela atua, a gente pode muito bem ter os três cenários, né? Ou às vezes apenas um deles. Então o ambiente de TI atualmente ele é muito dinâmico e a gente precisa estender todas as soluções de detecção e resposta por todos esses ambientes. Então, XDR é muito mais, na verdade, né, no fim das contas, um objetivo do que especificamente uma solução. Mas o SecureX é uma solução, é uma plataforma, né, gratuita e disponível para todos os nossos clientes que nos permitem alcançar esses objetivos de detecção e resposta estendidas para toda a nossa rede, ok? O SecureX ele foi construído com integração em mente e por isso ele tem APIs que são abertas para conexão com basicamente qualquer solução. Ou seja, você não precisa necessariamente ter soluções da Cisco. Vocês ouviram certo? É isso mesmo. Você não precisa ter todas as soluções da Cisco para você conseguir ter essas integrações. Como eu falei, basta apenas uma solução para que você habilite e comece a utilizar o SecureX. A gente sabe que boa parte dos ambientes são heterogêneos, né? Eles são compostos por várias soluções diferentes, só que essas soluções às vezes elas não se comunicam, elas não compartilham informações que podem ser vitais para a tomada de decisão. Então, qual que é o objetivo da Cisco? É garantir que as informações mais importantes elas possam ser reunidas e compartilhadas por toda a sua infraestrutura. Esse é o verdadeiro conceito de XDR, para que você possa ter o melhor mecanismo de resposta. Então, para garantir isso, pessoal, a gente também integra componentes dentro do SecureX, como, por exemplo, threat hunting e orquestração. Né? Uma tarefa comum de um ambiente de SOC, por exemplo, é visualizar incidentes conforme eventos aparecem na rede. Né? E aí, eventualmente, um ticket vai ser assinalado para algum membro da equipe do SOC. Né? A gente tem uma faixa estendida no navegador, né, que nós chamamos de SecureX Ribbon. Esse ribbon, né, essa faixa, ela acompanha todas as soluções de segurança. Inclusive, tem opção para extensão via navegador. Então, o analista está usando Chrome ou ele está usando Firefox, por exemplo, a gente tem uma extensão no navegador que habilita as funcionalidades do SecureX direto no browser. Isso é, cara, transformador. Né? E a gente pode utilizar essa integração para poder analisar toda a telemetria de dados reportadas para a solução, reportadas para o SecureX. Então, por exemplo, se você tem um SM, né, ou CM, né, como as pessoas também dizem, como o Splunk, por exemplo, ou ArcSight,
IBM QRadar, né? Existem várias soluções aí no mercado. Você tem um CIEM, a aplicação SecureX Threat Response, que faz parte aqui, né, da plataforma, ela vai consumir os dados dessa solução e ela vai usar isso para enriquecer as informações utilizadas na análise forense. Então, o SecureX ele não substitui o Splunk ou qualquer outro CIEM ou solução. Ele coexiste com as ferramentas atuais e ele melhora e facilita o processo de investigação. Mas essa análise ela é parte do processo, né? O seu time ainda vai precisar tomar ações com relação ao que foi encontrado. Vai ser necessário bloquear algum hash, bloquear algum domínio, segmentar a rede para limitar, né, o escopo de algum ataque já em andamento. Então, independente do tipo de ação, outra parte fundamental do mecanismo de resposta é a orquestração. Então, o SecureX ele dispõe de playbooks pré-configurados. E esse tipo de resposta ele pode ser feito com apenas um clique. O que isso significa na prática? Eu estou falando para vocês que é possível automatizar e orquestrar todo o processo de investigação de uma análise de phishing, por exemplo. Ou um exemplo mais atual, né? A gente teve que mover boa parte da força de trabalho para trabalhar remotamente através de conexões VPN. O que a gente pode fazer com a orquestração no SecureX? A gente pode automaticamente analisar a carga de conexões VPN de um gateway para poder lançar automaticamente, por exemplo, uma nova instância na nuvem, da AWS, para poder suportar uma nova demanda de conexão. Então, o analista ali, ao invés dele observar manualmente e acompanhar o número de conexões de um equipamento, se a gente vê que esse equipamento, de uma forma automatizada, ele chegou a um certo threshold de conexões, a gente vai lançar automaticamente ações para poder suportar essa nova demanda, independente de onde que está o seu ambiente. Se ele está em um data center local, um data center privado na nuvem ou em nuvem pública. Beleza? Bom, a gente falou do básico ali, né, bem no comecinho, de como informações de identidade de usuário e dispositivos são importantes, né? E isso deveria ser acessível através de todo o ambiente. Se não, como é que eu vou saber se determinado dispositivo está em conformidade com os padrões da minha empresa? Se eu tenho uma política de BYOD, por exemplo, né, que é a capacidade do funcionário poder trabalhar com seu dispositivo de uso pessoal, como é que eu visualizo, como é que eu impeço a conexão de dispositivos que não estão em conformidade? Então, dentro do SecureX, nós temos uma funcionalidade chamada Device Insights, que é a que vocês estão vendo aqui, bem no meio da tela. O Device Insights, ele basicamente nos dá essas informações de uma forma centralizada sobre os dispositivos e os usuários que estão se conectando na nossa rede. Ele foi desenhado para consumir dados de soluções como o Duo, que eu comentei com vocês logo no início, como o Secure Client, né, o cliente unificado, soluções de antivírus, né, soluções de EDR, e não somente limitados às soluções da Cisco, como eu falei para vocês. Por causa das APIs, a gente pode integrar soluções basicamente de qualquer fornecedor. E soluções de MDM também, né? Tudo isso para unificar e trazer uma visão holística sobre os dispositivos e usuários no ambiente. Também está disponível uma nova solução chamada Kena. O Kena, se vocês ainda não ouviram falar, é uma solução, uma ferramenta de gestão de vulnerabilidade. Ele não é um scanner de vulnerabilidade como Qualys, né? O Tenable, por exemplo, tá? Ele é uma ferramenta de gestão dos resultados de scan de vulnerabilidade. Então, por causa disso, ele pode fazer uma análise de todos os dispositivos do ambiente e fornecer uma pontuação de risco. Esse nível de detalhe, ele enriquece as informações que são usadas por uma equipe de resposta a incidentes, porque ele ajuda o time a priorizar e a focar os esforços, não só nas vulnerabilidades críticas, mas as que são críticas e relevantes para o seu ambiente. Não significa que uma vulnerabilidade que tem um score, uma nota 9, por exemplo, ela seja crítica para o seu ambiente, porque ela pode estar não relacionada a nenhum tipo de ativo que você possui. Então, por que você vai gastar tempo corrigindo essa vulnerabilidade? Se tem uma outra que é nota 6, mas existem inúmeros ativos críticos que podem ser afetados por essa vulnerabilidade e mais, ela foi vista no mundo real, sendo explorada por atacantes, por grupos de hackers maliciosos, tá? Então, essa ferramenta, o Kena, ela faz a gestão dessas vulnerabilidades, como eu falei, não só para que você entenda o que é vulnerabilidade crítica, mas o que é crítico para o seu ambiente, tá? É outra coisa, né? É outro nível de informação. Outra novidade que a gente tem aqui é o Secure Cloud Insights, tá? Isso é uma parceria feita com a Jupyter One para trazer funcionalidades de CSPM, gerenciamento de postura de segurança em nuvem, justamente para as operações de segurança. O que o Cloud Insights faz então?
Ele vai construir um mapa gráfico das políticas de acesso na rede e na nuvem e vai mostrar como esses recursos estão interconectados e através de quais políticas. Essa visibilidade, ela ajuda bastante no quesito de auditoria, por exemplo, né? Porque ele também pode gerar relatórios de uma forma periódica para poder atender a esses requisitos específicos de auditoria ou de análise de conformidade.